Bem-vindo para mais um tutorial, e nesse tutorial vamos implementar um sistema de perguntas aleatórias. Por exemplo, eu tenho pergunta 1, seleciono a alternativa 2, clico em enviar, resposta incorreta, manteve o valor, seleciono a alternativa 1, incorreta, alternativa 3, resposta correta. Vou para a próxima pergunta. Pergunta 3, ele trouxe de forma aleatória, eu tenho 3 perguntas cadastradas no banco de dados somente. E nesta pergunta 3, eu tenho a alternativa verdadeiro e falso. Primeiro eu coloco verdadeiro, pode ser a pergunta, por exemplo, a bola é quadrada? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Clico em enviar, resposta incorreta. Clico em falso, resposta correta. E assim você pode ter a parte de a pergunta verdadeiro e falso, correto ou incorreto, certo ou errado, ou também pode ter mais alternativas. Neste caso, eu tenho 5 alternativas, resposta incorreta, eu acho que a alternativa 1 é a correta. Sim, resposta correta. É isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, você precisa ter um servidor instalado no seu computador. Eu recomendo o AMP Server. Caso você não tenha o AMP Server instalado, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando como instalar o AMP Server. Com o AMP Server startado, acesso o diretório do AMP Server no gerenciador de arquivos. Portanto, eu instalei o AMP Server no disco C, diretório AMP Server, em seguida diretório padrão e acessei o diretório Celk, porque eu criei um diretório Celk dentro do diretório www, porque todo projeto deve estar dentro do diretório www. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Com o editor Visual Studio Code aberto, simplesmente arrasto o diretório Celk. Com o diretório aberto, posso criar o primeiro arquivo, sendo o arquivo index.php. Coloco a estrutura básica do HTML. Primeiro preciso indicar que este projeto vai ser do tipo HTML, então doctype HTML. Criei a estrutura básica do HTML, posso abrir no navegador. Para isso, coloco localhost, porque é o servidor local, e em seguida eu tenho o diretório Celk. Eu coloquei o projeto, conforme já citei no início da aula, no diretório Celk, por isso que eu coloquei Celk e não preciso colocar o index.php, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo index. E já tem sistema de perguntas aleatórias, sendo o title que eu atribuí. Em seguida, eu abro o phpMyAdmin porque eu preciso criar uma base de dados. Primeiro, acesso o localhost novamente, venho no phpMyAdmin. Em seguida, o usuário root é padrão. Em seguida, a palavra passe, sendo a senha em branco, a base de dados MySQL, acessar. Primeiro, preciso criar uma base de dados. Venho em base de dados, coloco Celk, seleciono a collection. Importante atualmente selecionar a collection UTF-8 MB4 para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais para UTF-8 e o Unicode CI relacionado à pesquisa. Criada a base de dados, preciso criar a tabela. Primeira tabela vai ser perguntas, coloco 10 colunas, não é necessário utilizar todas elas, e executar. A primeira coluna sendo ID, chave primária e também autoincrementa. Preciso indicar que é uma chave primária e depois também é autoincrementa. Próxima coluna é o nome da questão, pode colocar questão ou coloco nome pergunta ou coloco questão mesmo. Questão, em seguida varchar e 220 caracteres. No momento isso já é o suficiente, essas duas colunas. Seleciono o InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira de forma explícita, caso eu queira. Em seguida, crio mais uma tabela, venho na base de dados, abro uma nova guia, vai ser a tabela alternativas, coloco 10 colunas, executar. A primeira coluna sendo ID, também é uma chave primária e autoincrementa. Seleciono chave primária e autoincrementa, depois eu tenho a coluna referente à resposta, sendo o texto da resposta, vai ser um varchar 220. Resposta pode ser um texto, então se eu coloco o texto aqui, a mesma coisa eu altero para questão. A questão, ao invés de ser varchar, eu apago 220
indico que vai ser um texto. Clico na letra T para chegar no text. Ok, chegou no text, eu altero para text. Então aqui resposta é text, depois essa resposta, essa alternativa pertence para qual pergunta? Coloco que pertence a uma pergunta X, então vai ser a chave estrangeira, e o valor da resposta. Por que o valor da resposta? Por exemplo, se a alternativa tiver o valor 1, a alternativa é correta. Se tiver o valor 2, então a alternativa não é correta. Valor resposta, sendo também um inteiro, todas elas são obrigatórias. Ir no DB para poder fazer o relacionamento, guardar para criar a tabela. Crio a primeira pergunta, então venho aqui em inserir, coloco IDIL, não preciso colocar porque o próprio banco de dados encarrega-se de acrescentar, coloco pergunta 1, coloco várias perguntas, então vai ter a pergunta 1, depois a pergunta 2, ou melhor, 3 já é o suficiente. Colocar 3 perguntas, são 3 perguntas, e cada pergunta vai ter uma certa quantidade de alternativa. Então, pergunta 1, 2 e 3, e venho na parte das alternativas. A mesma coisa, preciso inserir resposta sendo a primeira alternativa, então alternativa 1, e essa alternativa 1 pertence à pergunta 1, e o valor da resposta 2, que não é correta. Depois eu copiei o texto? Não, copio agora. Alternativa 2 pertence à pergunta 1 e o valor da resposta 2, incorreto. Coloco 12 aqui, vai ter 12, depois vai ser alternativa 3, pertence à pergunta 1, valor da resposta 1, correto. A alternativa é correta, continuo com a alternativa 1, alternativa 4, pergunta 1, é correta? Não, não é correta, porque eu já coloquei a anterior como correta. A alternativa 3 que é correta. Coloco somente 4 alternativas. Novamente, a alternativa 1 para a pergunta 2 e a resposta é correta, ok. A primeira que é correta, a alternativa 2, pergunta 2 e o valor da resposta 2, incorreto. Depois eu tenho 3, pertence à pergunta 2, e é incorreta. 2, depois alternativa 4, pergunta 2, valor da resposta 2. Nesse eu coloco a alternativa 5. Tem 5 alternativas, então você pode colocar quantas alternativas você quiser. Depois aqui vai ser pergunta 2 e o valor da resposta é 2, incorreto. Depois alternativa 1, não, coloco verdadeiro ou falso, então vai ter verdadeiro, pertence à pergunta 3 e o valor da resposta é 2, errado, não é verdadeiro. Depois vai ser falso, pergunta 3, correto. A resposta correta para a pergunta 3 é falso. Executar para inserir, desta forma eu já tenho os valores. Pode ser 4 alternativas, ou 5, ou quantas houver necessidade, por exemplo, verdadeiro e falso. É isso que eu quero implementar agora. Preciso realizar a conexão do nosso projeto com o PHP-MyAdmin. Crio um novo arquivo PHP que vai receber a conexão, conexão.php. Abro primeiro o PHP, em seguida crio uma variável host que vai receber onde que está o banco de dados. O banco de dados está localmente, então localhost. Depois eu tenho o usuário, user, o usuário sendo root. Depois a senha para acessar o banco de dados MySQL que está no PHP-MyAdmin. Base de dados Selk, é base de dados Selk? Correto, base de dados Selk. Depois eu tenho a porta, se for um port. Qual é a porta que está sendo utilizado? É 3306. No meu caso é 3306. Coloco a porta e crio a conexão. Uma variável con recebe a conexão, utilizo new, em seguida instancio PDO, porque eu quero realizar uma conexão utilizando a biblioteca MySQL para o banco de dados MySQL. Host, em qual local que está o banco de dados. O banco de dados eu estou atribuindo em host, onde está o banco de dados, dentro desta variável. Depois do ponto e vírgula, coloco port
porta recebe a porta, e a porta está aqui é porta e não post, porta. Colo a variável, depois eu preciso a base de dados, dbName, então dbName recebe o valor que estiver dentro desta variável dbName. Não, aqui eu coloquei errado, password é em branco, e aqui é a base de dados, então password em branco, e dbName, agora sim, dbName base de dados, sendo base de dados Selk. Agora sim, pego esta variável dbName e concateno aqui para juntar dbName, vírgula, depois o usuário e por último a senha. Eu já tenho a conexão com o banco de dados MySQL utilizando o PDO. Este arquivo conexão eu incluo no arquivo index. Abro o PHP, finalizo já o PHP, em seguida include, eu quero incluir o arquivo, sendo o arquivo conexão com extensão PHP. Incluí o arquivo e posso pesquisar agora uma pergunta no banco de dados. Eu quero pesquisar no banco de dados uma pergunta de forma randômica, que traga perguntas de forma aleatórias. Inclusive, eu coloco pesquisar pergunta randômica, crio uma variável que vai receber a query da pergunta. Eu preciso pesquisar uma pergunta no banco de dados. Então, select, busque uma pergunta no banco de dados, retornando o valor da coluna ID e o valor da coluna questão. Pego o nome da coluna para não ter erro e eu quero da qual tabela, coloco from e sendo da tabela perguntas. Isso aqui já é o suficiente, só copiar perguntas. Em seguida eu utilizo order by, eu quero que ele ordene utilizando esta função. Em seguida eu coloco que deve retornar no máximo um registro. Coloco limit no máximo um registro. Isso aqui já é o suficiente. Selecione da tabela perguntas uma pergunta, retorne os valores desta coluna e pesquise no banco de dados de forma randômica. Não traga uma pergunta específica e pesquise de forma randômica. Retorne qualquer uma pergunta do banco de dados. Preciso executar esta query. Primeiro eu preciso preparar. Pego a conexão com o banco de dados e em seguida prepare para preparar a query que está dentro da variável query pergunta. Após ter preparado a query, eu atribuo para uma variável result underline pergunta. Pego esta variável e executo. Para executar, utilizo a função execute. Após ter executado, eu já tenho o resultado. Em função de ter o resultado, então eu posso imprimir. Desço aqui um pouco abaixo. Primeiro verifico se from result pergunta for true and e também se from result pergunta eu conto a quantidade de linha. Se a quantidade de linha, eu utilizo a função linha count. Importante, o C é maiúsculo, uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Se for diferente de zero, se há mais de uma linha, quer dizer, se há uma linha, é diferente de zero, então encontrou uma questão. Se não, acessa este else, e neste else eu coloco echo e em seguida pergunta não encontrada. Posso testar já se vai funcionar. Primeiro eu coloco echo pergunta encontrada e na parte inferior pergunta não encontrada. Conferir como que vai funcionar. Atualizo pergunta encontrada. Encontrou uma pergunta. Mas se eu colocar, por exemplo, questão B, vamos ver o que ocorre. Colocando questão B, pergunta não encontrada. Exato, porque está incorreto o nome da coluna. Ao invés de eu imprimir esta frase, echo pergunta não encontrada, eu posso ler o resultado. Para ler, eu quero ler o valor que está em result pergunta, utilizo o fetch e em seguida eu quero indicar que eu quero imprimir através do nome da coluna. Para isso, utilizo fetch assoc. Depois que eu ler o resultado, é um único resultado, por isso que eu não estou utilizando o while, é um único resultado, eu atribuo na variável linha underline pergunta, uma única pergunta. E para imprimir o resultado, então posso dar já um
eco e posso imprimir a pergunta, sendo a questão. É questão? Exato, questão. Então eu pego o nome, sendo a variável questão. Posso colocar assim? Não, eu preciso dar um extract antes para poder imprimir através do nome da coluna. Dou um extract na variável linha pergunta. Conferir se ele vai imprimir agora o nome da pergunta. Conferir. Exato, pergunta 1. Pode ser o texto da pergunta neste local. E eu já tenho o texto, então eu preciso buscar as alternativas no banco de dados. Para buscar as alternativas, eu crio então uma nova query. Para isso, coloco select, selecione a coluna ID e também a coluna conferir no banco de dados quais são as colunas. Eu tenho a coluna resposta, já pego a coluna resposta e também eu preciso da coluna valor pergunta, não, é valor pergunta, porque a pergunta ele já está definido, então eu não preciso. Ou posso também pegar esse pergunta ID. Como não vai ser utilizado, inclusive esse pergunta é uma chave estrangeira, então eu coloco pergunta underline ID, assim eu consigo identificar que isso aqui é uma chave estrangeira. Não preciso buscar, isso aqui já é o suficiente. From da tabela, da qual tabela que eu quero, é dessa tabela, alternativas, e preciso colocar a condição, onde, where, a coluna pergunta ID, essa coluna, ela deve ter o mesmo valor igual à pergunta que eu retornei aqui da parte superior. Então, está este ID em função de ter dado o extract, então posso utilizar o ID neste local. Simplesmente coloco cifrão ID. Para não dar conflito, porque eu já tenho o ID aqui acima, neste local eu coloco um alias, um apelido. Utilizo as para atribuir um apelido. ID, resposta. Assim vai ficar diferente, eu evito o problema, porque eu tenho coluna ID aqui e coluna ID aqui acima. Ao dar o extract 1, essa da parte inferior substitui o valor dessa aqui da parte superior. Isso só para evitar qualquer problema. Em seguida, coloco order by para ordenar da forma ASCII. E qual coluna que eu quero? É a coluna ID da forma ASCII. E posso colocar limite? Não posso colocar o limite, porque alguma pergunta pode ter duas alternativas, por exemplo, certo ou errado, ou verdadeiro ou falso, ou pode ter mais alternativas. Por isso eu deixo ilimitado, só preciso seguir esta condição que eu coloquei. E atribuo esta query para uma variável query underline resposta. Posso preparar agora esta query. Para preparar, vocês já sabem, eu utilizo a variável con, que possui a conexão, prepare para preparar a query. Qual query? A query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline. Eu coloquei result na parte superior, sim, aqui também. Result resposta. Posso executar, pego o result resposta, result, faltou a letra E. Result resposta, para executar, utilizo a função execute. Executei, agora posso ler o resultado. Para ler o resultado, é mais de um valor, então eu preciso utilizar o while. Aqui eu não precisei utilizar o while porque era um único registro. Aqui não, então utilizo o while para percorrer os dados. Toda vez que ele passar aqui pelo while, ele vai ter os dados de uma única resposta, um único registro. Então eu atribuo em resposta. Eu quero ler o valor que está dentro da variável cifrão result resposta. Para ler o resultado, utilizo a função fetch. Eu estou utilizando o PDO, então coloco PDO. E para poder imprimir através do nome da coluna, utilizo o fetch assoc. Abro chave, fecho a chave e internamente eu dou um extract. E dou um extract em linha resposta. Não é linha resposta, eu coloquei result, é linha resposta. Assim eu consigo imprimir através do nome da coluna. Posso já imprimir o valor, por exemplo, eco em seguida resposta, pego o valor que está aqui
e concateno com uma quebra de linha só para ficar mais organizado. Abro a tag, ponto e vírgula para finalizar. Será que vai encontrar a pergunta? Conferir. Pergunta 3, verdadeiro e falso. Exato, imprimiu corretamente, só que se você quiser colocar um BR só para ficar mais organizado, então preciso colocar entre aspas duplo. Agora sim. Questão 2. Observem que anteriormente era a questão 1. Agora a questão 2. Era a questão 1, 3. Eu acho que era 3. Agora 2, 3. Então ele traz de forma aleatória. Sempre quando você atualiza, ele traz um outro registro. Depois que eu já tenho os valores, eu posso começar a implementar para que o usuário possa selecionar a alternativa. Para isso, depois que ele encontrou pesquisar neste local, eu primeiro fecho o PHP, abro novamente o PHP e aqui eu começo a tag form para criar o formulário, finalizo essa tag form. Depois do PHP, neste local, eu finalizo a tag form. E dentro da tag form, eu posso começar a implementar o formulário. Somente antes, eu vou indicar qual método que vai ser utilizado. Os dados serão enviados através do método post. Para qual página que será enviado para a mesma página que eu estou. Então, por isso que eu não coloco valor nenhum. E depois da questão, eu posso imprimir também a frase echo alternativas, e este alternativas vai estar dentro da tag label. Abro o label, já finalizo a tag label e depois da tag label também coloco uma quebra de linha, não, um HR. Melhor, eu coloco 2 quebras de linha no momento, depois eu vejo se vou deixar a quebra de linha ou um HR. Vamos ver. Alternativas. Então, pergunta 1. Depois eu tenho as alternativas. Alternativas. Aqui também coloco mais uma quebra de linha. Primeiro eu tenho o texto da pergunta, depois a palavra alternativas, em seguida as alternativas para o usuário selecionar. E na parte para o usuário selecionar, eu dou um echo em um campo, então vai ser um input, e este campo vai ser do tipo rádio, porque o usuário vai poder selecionar uma única opção. Já finalizo aspas simples, em seguida name do campo. O name do campo vai ter o ID, este alias que eu atribuí. Observe que seria o certo utilizar aqui o ID, mas este ID estaria substituindo esse ID da parte superior. Para evitar problema, eu utilizo alias ID resposta, finalizo aspas simples, depois eu tenho o valor, pego o atributo value recebe o valor que está, value cifrão ID, em seguida coloco resposta. Aqui faltou o cifrão para indicar que é uma variável, e aqui também eu indico ID, não, aqui é o name, então não preciso da variável, é aqui que eu preciso somente a variável. Neste local é o nome do campo e aqui é o valor, sendo o ID da resposta. Finalizo este input, coloco o texto resposta que vem do banco de dados e também coloco uma quebra de linha ou 2, uma já é o suficiente eu acho no momento. Conferir como que vai ficar, este eco não preciso, então eu posso comentar este eco. Será que vai ser um campo do tipo rádio? Exato, eu consigo selecionar uma única alternativa. Vamos ver outro, eu quero 3. Seleciono verdadeiro ou falso, não consigo selecionar ambos ao mesmo tempo, assim já ficou melhor. E posso submeter este formulário. Para submeter este formulário, eu crio um botão, sendo um input, depois type, e este botão vai ser do tipo submit, porque o usuário vai submeter este formulário. Depois do type eu tenho um name para este botão, sendo val resposta, o valor da resposta, e também atribuo um value para este campo, sendo enviar a palavra que vai ser apresentado para o usuário. Conferir,
em enviar. Somente aqui eu coloco mais uma quebra de linha para ficar melhor. Então, uma quebra de linha ou duas, uma já é o suficiente. Próximo passo é receber o valor que o usuário selecionar. Para isso, venho na parte superior, na mesma página, aqui dentro do PHP mesmo, ainda dentro dessa parte, eu recebo os dados. Para receber os dados, eu utilizo o filter underline input array para receber todos os dados. Eu estou enviando através do método, então input underline post é através do método post, exato, através do método post que eu estou enviando os dados. Em seguida recebo como filter default para receber como uma string. E após receber, eu atribuo para uma variável, sendo uma variável se foram dados. Posso dar um var dump, só para vocês verem que eu estou recebendo var underline dump e a variável dados. Conferir, atualizo, primeira vez está vazio porque carregou simplesmente a página, seleciono a alternativa 2 e enviar ID da resposta, então estou recebendo o ID, em seguida o botão. Quando o usuário clicou no botão, eu também tenho val enviar, então eu posso receber esta posição val resposta e utilizar ela como condição. Se for diferente de empty, quem for diferente de empty, na variável se foram dados a posição, esta posição, val resposta, se ela possuir valor, significa que o usuário clicou no botão. Se não, acessa este else. Ao acessar este else, aí sim carrega uma pergunta randômica. Conferir como que está ficando agora. Ele vai carregar uma pergunta, exato, carregou uma pergunta, cliquei em enviar, agora ele não pesquisou nenhuma pergunta. Eu sei que ele apresentou erro aqui, mas não tem problema, porque ele não pesquisou, acessou este hífen porque o usuário clicou no botão. E neste botão eu posso pesquisar agora uma pergunta. Eu pesquiso agora a pergunta exatamente conforme o usuário está enviando, o que está dentro desta variável dados. Ao invés de ser aqui randômica, eu coloco a condição. Depois do from, eu coloco where, uma condição, where onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. E o order by eu não preciso e esse randômico também eu não preciso. Somente eu limito a uma pergunta, não deve trazer mais de uma pergunta. Preparei a query, preciso substituir agora este link pelo valor que vem do formulário. Para substituir, eu pego a variável result pergunta, em seguida utilizo o bind parent. Importante, o P é maiúsculo e esse bind parent, sendo a função, vai receber o seguinte. Primeiro, recebe o link, sendo este link ID. Depois do link ID, coloco vírgula e este link ID vai ser substituído pelo valor que estava anteriormente aqui, que ele havia apresentado. Só conferir qual é o nome para vocês verem, era o nome do campo é ID resposta, então pego o nome do campo. Anteriormente ele deu o var dump no ID resposta. Se vocês retornarem um pouco na aula, vocês vão ver que tem o ID resposta. Eu substituo por este valor que está dentro da variável dados, depois a posição ID resposta e posso forçar indicando que isso aqui sempre vai ser um inteiro. PDO2 ponto, em seguida parão int, indicando que vai ser um inteiro. E depois eu posso já executar a query. Depois que ele executar, eu posso ler o valor na parte inferior. Eu já estou lendo o valor? Sim, eu já estou lendo o valor aqui. Conferir, eu estou na pergunta, retornar, eu estou na pergunta 3. Coloquei falso, clico em enviar, estou carregando corretamente, só informou pergunta não encontrada. Então ele aqui não encontrou a pergunta, a minha query tem algum erro. Eu coloquei ID resposta, não é ID resposta, é o ID pergunta. Eu estou enviando o ID da pergunta? Não, então eu preciso enviar o ID. E o ID da pergunta eu envio como um campo oculto.
Depois do label eu acrescento, então coloco echo para imprimir, vai ser um campo input, em seguida tipo hidden, porque eu quero que ele seja oculto, não seja apresentado, somente aspas simples, hidden para ser ocultado. Depois este campo vai ter um name. Qual é o nome? Vai ser o ID pergunta. Depois eu preciso imprimir também o valor, só não esquecer do aspas simples, value, e o atributo value recebe o seguinte valor. É o valor que está em o ID da questão que eu retorno. Então aqui a variável ID. Utilizo esta variável indicando que eu quero é este ID. Eu finalizei o campo? Não finalizei, preciso primeiro finalizar. Conferir, só para vocês verem, atualizo, botão direito e exibir o código-fonte da página. Eu tenho o campo oculto, vamos ver, exato, ó, input, em seguida oculto, ID da pergunta, o ID da pergunta 2. Eu estou visualizando a pergunta 2? Sim, é a pergunta 2. Estou enviando este campo oculto, então posso utilizar agora este ID pergunta na parte superior. Eu havia colocado incorreto anteriormente. Atualizo, conferir, estou na pergunta 1, seleciono a alternativa 2 e enviar, permaneço na pergunta 1 e aqui eu tenho o ID da pergunta e o ID da resposta que eu selecionei. Agora eu seleciono 3, enviar, ID da resposta, eu selecionei a alternativa 3 da pergunta 1. Estou buscando novamente os dados da pergunta, só falta buscar agora a resposta, pesquisar conforme a resposta que o usuário selecionou. Se o usuário selecionou este 4, eu preciso pesquisar pelo ID 4. Tento outra pergunta, por exemplo, pergunta 3, selecionei falso e enviar, eu tenho o ID da pergunta e a resposta que o usuário selecionou 11. 11 é correto ou incorreto? Verificar, clico em procurar, só para vocês verem, sim, falso é a alternativa correta e o verdadeiro é a alternativa incorreta. Então, se o usuário selecionar verdadeiro, ele selecionou a alternativa incorreta e vem o ID 10. Então, através deste ID que eu posso verificar se a alternativa está correta ou não. Pesquisar pergunta só e aqui na parte superior eu coloco pesquisar resposta. Colocar pesquisar resposta. Em seguida, preciso criar uma query, sendo select, selecione a coluna ID, em seguida eu atribuo também um apelido, só para não confundir depois. Qual é o apelido que eu dei anteriormente? Eu coloquei ID resposta. Então, esse mesmo apelido que eu vou colocar aqui, ID resposta. Depois eu também tenho a resposta, preciso pesquisar a resposta e também a pergunta ID. Conferir se são essas colunas, só para não colocar errado. Venho em estrutura, tenho pergunta ID, depois da pergunta ID eu também tenho a valor resposta, se a alternativa é correta ou incorreta que o usuário selecionou. Coloco from, da qual tabela que eu quero da tabela alternativas, pego já o nome da tabela, depois coloco a condição where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID resposta. Preciso depois substituir este link por algum valor. Ponto e vírgula para finalizar. Posso colocar limite no máximo um resultado, não pode trazer mais de um resultado. Preciso preparar a query, então primeiro eu preparo a query, eu esqueci de atribuir a query para uma variável, então query underline resposta, pego a variável, substituo, então preparo a query e atribuo em result resposta. Depois que eu preparei, eu posso substituir o link. Qual é o link neste caso? O link ID resposta. Este link recebe o valor que vem do formulário, sendo ID resposta. Esta posição sempre vai ser um inteiro. Só falta executar. Coloco conforme eu já coloquei aqui na parte inferior. Só é result resposta e
result resposta. Já pesquisei no banco de dados, posso ler o valor. Para ler o valor, é um único registro, já crio uma variável linha underline resposta, que vai receber result val. Eu coloco val para ficar diferente. Então, aqui vai ser result val. Assim eu consigo colocar diferente e evito qualquer problema, porque já temos este result resposta sendo utilizado abaixo. Coloco o val. Depois eu citei que eu preciso ler. Eu estou atribuindo o valor em linha result para ler o valor que está em result val resposta. Eu utilizo a função fetch e nesta função eu passo PDO. Estou utilizando o PDO e quero imprimir através do nome da coluna. Eu utilizo fetch assoc. É um único registro, não preciso criar o while. Crio neste formato. Em seguida, só verifico se o valor que estiver em linha val resposta e em seguida na coluna val resposta, sendo esta coluna no banco de dados, esta coluna ela que indica se está correto ou incorreto, 2 incorreto e 1 é correto. Então, se for igual, posso indicar 1, então a resposta está correta. Posso colocar simplesmente um eco ou crio uma seção. Crio uma seção. Aqui na parte superior eu começo a seção. Importante, a seção deve ser iniciada antes de qualquer instrução. Após ter iniciado a seção, eu posso utilizar ela aqui abaixo. Se a resposta for correta, eu salvo os dados em uma seção, em uma variável global com o nome de MSG e vai ter o valor. Crio um parágrafo, utilizo a tag P de parágrafo, finalizo a tag P de parágrafo e internamente eu coloco resposta certa ou resposta correta, inclusive posso colocar um estilo, no momento eu deixo assim, depois eu coloco um estilo, e no else eu inverto, resposta incorreta, coloco a palavra incorreta, em vez da correta é incorreta, resposta incorreta. Posso imprimir agora este valor. E este valor eu posso imprimir antes da pergunta neste local. Então, quero imprimir antes de fechar o PHP. Neste local eu verifico se e set, se existir esta variável global, então acessa este hífen, pode imprimir o valor que estiver dentro desta variável global, em seguida destrua o valor que estiver dentro desta variável global. Conferir se realmente vai funcionar, recarrego, exato, clico em falso ou verdadeiro, clico em verdadeiro, resposta incorreta, clico em falso, resposta correta. Ficou, agora sim está funcionando. Esse var dump da linha 16 posso excluir e também eu quero acrescentar um CSS inline nesse texto. Primeiro, na linha 16, eu comento este var dump, eu não preciso, ou deixo no momento porque ainda quero utilizar como explicação. O que eu quero é acrescentar um CSS inline. Utilizo o atributo style e neste atributo style eu quero colocar o seguinte, um CSS, primeiro a cor. Qual é a cor para a resposta correta? Eu coloco verde. Posso colocar texto ou hexadecimal. Neste eu coloquei a cor escrita em inglês. Nessa parte do incorreto, eu coloco em hexadecimal. E sim, eu coloco em hexadecimal. Hashtag FF0000. Vocês podem utilizar texto, sendo a cor inglês, ou hexadecimal. Conferir, primeiro eu coloco verdadeiro, enviar, resposta incorreta, seleciono falso, resposta correta. Seleciono outra pergunta só para conseguir ver, estou na pergunta 2. Alternativa 1, resposta correta. Alternativa 2, incorreta. 3, incorreta. 4, incorreta. 5, incorreta. Mas ele não mantém o valor que eu havia selecionado. Eu tenho o ID, mas eu não estou deixando pré-selecionado. Eu quero deixar, por exemplo, eu selecionei a alternativa 5, cliquei em enviar, eu quero que ele mantenha assim. Para isso, eu venho na parte que eu tenho a pergunta,
aqui a alternativa e antes de imprimir eu acrescento um if. Se e set, se existir, em seguida sendo a variável se foram dados. A variável dados é a variável que está recebendo os valores que vêm do formulário. Somente acessa este if se existir esta variável. Em seguida, a posição. Qual é a posição? Eu quero é ID resposta. Pego este ID. Somente se existir. Por quê? Quando o usuário carrega a página, observem que não existe esse ID resposta. Somente existe quando o usuário selecionar. Depois que o usuário seleciona, aí sim eu tenho o ID resposta. Retiro o comentário, porque eu comentei para não dar erro. Primeiro precisa existir, depois coloco AND e também deve ser diferente de vazio. Pode colocar aqui parênteses para evitar qualquer problema em função do diferente, porque depende do editor que você utilizar. Se você colocar para identar, ele pode juntar com o AND e apresentar erro. Se for diferente de vazio, primeiro precisa existir essa posição, depois deve ser diferente de vazio. Em seguida, eu acrescento mais um AND. E neste AND, coloco cifrão ID resposta. O que estiver dentro desta variável deve ser igual ao valor que o usuário selecionou, que está em dados. Dou um Ctrl Z para colar o que eu havia copiado. Cifrão dados ID resposta. Aí acessa este if. Se não, acessa este else. Se o ID da resposta que veio do banco de dados seja igual ao ID que o usuário selecionou, então se veio do banco de dados essa alternativa e foi essa que o usuário selecionou, então eu quero que uma variável chamada selecionado, receba o seguinte atributo, indicando que ele deve deixar pré-selecionado. Então, coloco deixe pré-selecionado este campo. Agora, se não, deixa vazio, não deve deixar pré-selecionado. Pego esta variável selecionado e acrescento neste input. Conferir, será que vai manter? Atualizo, estou na pergunta 2, seleciono a alternativa 2 e enviar, manteve pré-selecionado. Seleciono 5, incorreta, mas manteve. Venho no 1, enviar, resposta correta e manteve. Desta forma, eu estou mantendo o que o usuário preencheu, assim ele sabe que ele selecionou uma determinada alternativa e essa alternativa está incorreta. Resposta incorreta, aqui pode ter o texto da pergunta, tem a palavra alternativas e aqui nas alternativas pode ter quantas alternativas for necessário, como também pode ser o verdadeiro ou falso, sendo somente duas alternativas. Vamos ver? Resposta correta, verdadeiro, resposta incorreta. Aqui tem o texto da pergunta. Por exemplo, tem a pergunta: na cor da bandeira do Brasil tem vermelho. Verdadeiro ou falso? Coloco verdadeiro, resposta incorreta, porque não existe. Coloco falso, resposta correta. Desta forma, eu apresentei como começar a implementar um sistema de perguntas aleatórias. Primeiro, o sistema ele pesquisa as perguntas de forma aleatória, ele pega a pergunta de forma aleatória, depois o usuário pode selecionar a opção que ele quiser, então, por exemplo, alternativa 2, depois, ao clicar em enviar, ele apresenta resposta correta ou resposta incorreta. E eu também posso implementar um botão ver pergunta próxima. Eu quero ver uma pergunta próxima depois do form. Eu coloco um hr só para ter um traço, crio um link, href, depois do href indico para qual local que deve redirecionar para index. Então eu coloco index.php, depois coloco um texto, só preciso finalizar essa tag A e vai ser a palavra próxima pergunta. Salvo, conferir, recarrego, estou na pergunta 3, clico em próximo, alternativa 1. É claro, você vai dizer aqui, eu cliquei, estou na 2, cliquei, ok, no momento ele está mudando, mas
em algum momento ele permanece em uma pergunta que eu já tinha visto. Então, ó, agora o que aconteceu? Eu estava na pergunta 1, cliquei em próximo, ele carregou novamente a pergunta 1. Você pode implementar uma parte para verificar. Se o usuário já abriu esta pergunta, não deve ser apresentado novamente. Aqui você aprendeu como implementar um sistema de pergunta aleatória básico. A partir desse modelo básico, você vai evoluindo para o seu projeto. Portanto, eu aguardo você em um próximo tutorial.